Imagine isso! Você está prestes a passar por um voo de 6 horas e antes da partida tem certeza de que vai ficar completamente entediado. Afinal de contas, são 6 horas sentado no mesmo lugar, com apenas pequenos intervalos para ir ao banheiro. Parece bem difícil, mas e se o voo durar 18 horas? Não estou brincando. Esses voos existem e estão se tornando cada vez mais populares. Por mais surpreendente que seja, as pessoas hoje em dia preferem ir de A para B sem paradas desnecessárias. Mas como tudo começou? Esses longos voos não existem há muito tempo? Na verdade, o primeiro voo de longa distância aconteceu há 18 anos. Em 1º de março de 2001, a Continental Airlines fez sua primeira viagem sem escalas, cobrindo uma distância de 11.800 quilômetros. No final da manhã, a aeronave partiu de Newark e seguiu para o norte. Viajou pela parte norte dos Estados Unidos, depois pelo Canadá e sobrevoou o Polo Norte. Então o avião sobrevoou a Rússia, a Mongólia e a China. E 16 horas depois, pousou em Hong Kong. Empresários de todo o mundo ficaram eufóricos com esse novo avanço, uma vez que abriu a possibilidade para viagens rápidas. Muitos homens de negócios viajam frequentemente entre esses dois importantes centros financeiros do mundo. Mas antes de 2001, não havia voos comerciais sem escalas que pudessem tornar essas viagens mais convenientes. Apenas alguns dias após o primeiro voo de Newark, a United Airlines iniciou seu próprio serviço para Hong Kong. Mas como seu avião partiu do aeroporto John Fitzgerald Kennedy, essa empresa aérea estabeleceu um novo recorde, pois a distância foi cerca de 3,2 quilômetros mais longa. Atualmente, a companhia aérea campeã de viagens de longa distância é a Singapore Airlines, com o seu voo de Newark a Singapura. Imagine só, o voo comercial mais longo do mundo dura 18 horas e 45 minutos e cobre uma distância de 15.300 quilômetros. Você estaria pronto para um voo tão longo? Deixe sua opinião nos comentários. Bem, se os voos de longa distância são tão frequentes hoje em dia, por que as pessoas ainda buscam voos com conexões? Essa é uma boa pergunta e a resposta é dinheiro. Vá em frente! Vamos dar uma olhada em um voo de longa distância, digamos de Singapura a Nova York. Para esses voos, a Singapore Airlines usa um Airbus A350-900 ULR, que significa alcance ultralongo. Existem apenas 7 desses aviões no mundo e eles podem cobrir uma distância de 15.600 km sem fazer um pit stop. Mas enquanto o tipo padrão pode transportar 253 passageiros a bordo, a versão de longo alcance acomoda apenas 161 pessoas. Você pode achar isso meio estranho, mas o problema é que não há passagens econômicas nesses voos, em absoluto. Passageiros de negócios ocupam 67 assentos e 94 assentos são de primeira classe. Veja, mais passageiros e mais lugares importam em peso extra para a aeronave. E para transportar mais peso é necessário mais combustível, o que significa... Vamos lá, pense bem. Pit stops. Está vendo como tudo está conectado? De qualquer forma, os passageiros da classe executiva e premium pagam passagens mais caras. Então, no final, as companhias aéreas não perdem nada com voos insanamente longos pelo mundo. Mas se você acredita que um voo de 18 horas é o limite para viagens de longa distância, pense novamente. A Qantas Airways planeja iniciar voos sem escalas entre Sydney e Londres até 2022. Essa ideia foi apelidada de Projeto Sunrise. Se tiver sucesso, essa maratona aérea no Oceano Índico terá a duração de 20 horas e 20 minutos. Leve com você algumas cartas para jogar. A Qantas organizou um acordo entre a Boeing e a Airbus para criar um avião que pudesse voar por mais de 20 horas sem necessidade de reabastecer. A aeronave seria capaz de transportar combustível extra para ser usado em casos de emergência e ventos contrários. Bom saber! Mais cedo ou mais tarde, um dos principais fabricantes de aeronaves criará esse avião. Mas a companhia aérea tem como convencer os passageiros em potencial de que voar por 20 horas seguidas é bom? Bem, a Qantas está planejando oferecer a seus passageiros a coisa mais importante em voos de longa distância, isto é, conforto. Em primeiro lugar, a companhia aérea oferecerá aos viajantes um beliche para dormir no porão de carga do avião. Além disso, haverá uma academia a bordo para alguns exercícios durante o voo.
Você também terá a oportunidade de relaxar depois do treino em um bar a bordo, se tiver idade suficiente, é claro. E se você estiver viajando com crianças, todos vão ficar irritados. Quero dizer, você poderá deixá-las no berçário a bordo e ir até a academia ou ao bar. Bem, isso não parece fantástico? E como os voos de longa distância estão ganhando popularidade e proporcionando conforto aos passageiros premium, as companhias aéreas de baixo custo ainda estão tentando reduzir seus custos. Uma nova solução, sugerida pelos designers de aviação italiana, pode ser a chave para uma passagem aérea ainda mais barata. À primeira vista, o Skyrider 2.0, o mais recente assento de avião, parece bastante desconfortável. Você se apoia nessa construção em vez de se sentar normalmente. Aposto que depois de usar esse poleiro, um assento de avião de orçamento regular parecerá tão confortável quanto um de classe executiva. Felizmente, esses assentos são feitos para voos de curta distância, mas ainda assim não é fácil não. A propósito, a primeira versão desses assentos tinha ainda menos estofamento. Por outro lado, tais assentos permitirão que companhias aéreas de baixo custo encham seus aviões até a borda. Haverá um número significativamente maior de pessoas e menos bagagem, já que o design não permite que você coloque sua bolsa sob o assento à frente. Como resultado, as companhias aéreas poderão aumentar sua eficiência e lucro. A verdade é que diferentes designers têm tentado descobrir maneiras de maximizar o número de assentos por anos, mas até agora nenhum dos designs oferecidos pareceu atraente para os viajantes. Além disso, as autoridades de aviação ainda não aprovaram a ideia de banco de descanso. E se eles escutassem a minha opinião, bem, deixa pra lá. De qualquer forma, por enquanto, ainda temos que voar longas horas sem todas aquelas incríveis comodidades e inovações nos assentos dos aviões. Na verdade, caso você esteja se perguntando, aqui estão os 10 voos mais longos que você pode reservar hoje. A 10ª posição é do voo da Etihad Airways de Abu Dhabi a Los Angeles. Um voo desses tem que cobrir uma distância de mais de 12.900 km e a viagem em si leva 16 horas e 30 minutos. Nós apenas começamos, meu amigo. A Delta Airlines ocupa a próxima posição. Uma viagem de Joanesburgo a Atlanta leva 16 horas e entre 27 e 40 minutos. Isso é cerca de 12 a 20 mudanças de fralda para o bebê gritando no banco do meio atrás de você. A posição de número 8 pertence ao voo de São Francisco para Singapura, operado pela United Airlines e pela Singapore Airlines. Se você decidir que precisa chegar a um desses dois destinos, um voo direto o levará até lá. Apenas tente decidir antecipadamente o que você vai fazer por 16 horas e 35 minutos. Em seguida está o avião com a bandeira da Austrália, Qantas Airways, com seu voo de Dallas, aeroporto Fort Worth até Sydney. O avião cobre uma distância de mais de 13.700 km em 17 horas e 15 minutos. Sim, ouvi dizer que muitos cangurus querem visitar o Texas. Os aviões da United viajam de Houston para Sydney em 17 horas e 20 minutos. É provável que os cangurus possam ver mais do Texas antes de voltar para casa. E a mesma United Airlines costumava viajar 14.000 km de Los Angeles para Singapura em 17 horas e 15 a 50 minutos. Mas desde novembro de 2018, a Singapore Airlines assumiu essa rota. O 4º lugar vai para a Emirates. Essa companhia aérea tem um voo de Dubai para Auckland que leva 17 horas e 20 minutos. Meu bumbum fica cansado só de pensar nisso. O voo de Perth a Londres pela Qantas está entre os 3 melhores voos mais longos. O avião percorre uma gritante distância de 14.500 km em 17 horas e 40 minutos. Tem como assistir a filmes nesses voos, né? A medalha de prata vai para a Qatar Airways, que opera um voo de Doha para Auckland. Leva 17 horas e 45 minutos para chegar da Ásia Ocidental à Nova Zelândia. E você já ouviu falar sobre o nosso campeão de voos de longa distância, a Singapore Airlines, com sua viagem de quase 19 horas de Newark a Singapura. É claro, você deve entender que alguns desses voos mais longos no mundo podem variar de estação para estação e geralmente dependem da época, do tráfego do aeroporto e das condições climáticas. Mas isso não muda o fato de que os passageiros passam muitas e muitas horas sentados em um avião. Então, já estamos perto de inventar o teletransporte? Não?
Ok, acho que vou continuar esperando. E aí, qual é o voo mais longo que você já fez? Pronto para entrar a bordo de um desses voos de longa distância, do tédio até a monotonia? Compartilhe sua experiência na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de dar um like no vídeo e compartilhá-lo com outros entusiastas da aviação. Clique em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida.